eu me chamo Carlos Rezende Martins e vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre geometria descritiva. Continuando os tópicos, agora nós vamos para o estudo da reta. Entenda a projeção de uma reta como é a projeção de uma reta sobre o plano, é o lugar das projeções de todos os seus pontos sobre esse plano. Nós aqui estamos usando a definição de que uma reta é uma consequência de pontos. No caso, a projeção, então, é uma consequência de projeção desses pontos. Aqui, como nós podemos ver pelo segmento de reta A e B, todos os pontos que pertencerem à reta no espaço terão sua projeção ortogonal também pertencendo à projeção da reta. A forma como a reta vai aparecer no espaço vai interferir na projeção dela. Aqui nós temos dois exemplos principais, que é uma reta vertical e uma reta horizontal. No caso de uma reta vertical, nós conseguimos ver que os pontos A e B a projeção deles vai ficar um em cima do outro. Enquanto na projeção horizontal, a reta vai ficar paralela ao plano de projeção. Com isso, à medida, se nós pudéssemos contar de A a B e A a B no espaço, são iguais. Então, o tamanho da reta no espaço é igual ao tamanho da projeção. Agora, se nós analisarmos um outro caso à parte, vamos analisar uma reta que está oblíqua com relação ao plano de projeção. Claramente, olhando mais de perto, nós podemos ver que a projeção dessa reta não vai ter a mesma medida que a reta no espaço. E pode ver também que à medida que eu for aumentando o grau dessa reta oblíqua, ela vai ficar caminhando para uma vertical. Então nós podemos dizer que à medida que aumentamos o grau de uma reta oblíqua, a gente diminui o tamanho da nossa projeção. Isso é importante, pois no caso nós queremos descobrir uma coisa chamada verdadeira grandeza, que é uma coisa que nós só conseguimos descobrir diretamente vendo uma reta horizontal, que é no caso a verdadeira grandeza daqui, que é a verdadeira grandeza A até B no espaço, é refletida na projeção. Isso não acontece tanto no caso vertical quanto no caso oblíquo. Isso acontece porque a reta ainda não está muito bem determinada, assim como nós vimos em ponto. Agora, nós então usaremos o método da dupla projeção do monge para poder descobrir exatamente como alcançar as verdadeiras grandezas. Dando continuidade, determinação de uma reta. A posição de uma reta no espaço fica bem determinada quando são conhecidas as projeções dessa reta sobre dois planos ortogonais. Para aqueles que já não viram, isso aqui é o método da dupla projeção de monge que a gente já falou quando a gente estava conversando sobre ponto. Aqui a gente vai seguir um processo exatamente igual. Vamos fazer nosso plano de projeção horizontal π e nosso plano de projeção vertical π'. E agora nós vamos analisar a nossa reta AP no espaço. E vamos ver as projeções ortogonais, que o ponto A e o ponto B vão no espaço. Lembrando que a gente está fazendo a determinação da reta pelas limitações aqui. Então, A vai ter uma projeção horizontal no plano π, A, e no plano π', A'. E o B vai ter uma projeção B e B'. Assim como no espaço físico tridimensional, a gente está conectando o ponto A até o ponto B e gerando nossa reta, a gente vai fazer a mesma coisa com os planos de projeção, juntando A com B e a linha com B'. E você vai ver que essa reta no espaço agora está bem determinada por esses dois planos. Assim, nós conseguimos então rebater o plano vertical sobre o plano horizontal e nós iremos então produzir a nossa reta que contém a projeção do π' e a projeção do plano π. E aqui nós podemos ver no caso à parte que, vejam, tanto a projeção π quanto a projeção π' vão dar retas oblíquas. Logo, então, nós podemos dizer que essa reta no espaço é uma reta oblíqua tanto ao plano de projeção π e quanto à projeção de plano π'. Agora, nós vamos ver pertinência de ponto e reta. Bom, podemos dizer que um ponto pertence a uma reta quando as projeções desse estão sobre as projeções de mesmo nome da reta. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando C pertencer a uma reta no espaço, as suas projeções, a projeção desse ponto também pertencerá
ter uma projeção de uma reta. Aqui a gente vai ver 3 exemplos de retas e a gente vai analisar qual seria a posição delas também no espaço. Isso aqui vai ser um extra. Mas podemos analisar aqui, ó, que, por exemplo, a reta R vai ter a projeção horizontal R, R', e o A, o ponto que nós estamos analisando, vai ter a projeção coincidente com as projeções da reta A e A'. Com isso, nós podemos, analisando somente essa reta, podemos dizer que o ponto A, sim, pertence à reta R. Mas agora, se a gente fosse analisar essa reta no espaço, nós podemos ver agora que, analisando nossa reta, nós vemos que tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical estão acima da reta. E como nós também já analisamos nas posições relativas ao ponto, nós podemos então dizer que os pontos que formam essa linha R estão todos localizados no segundo de L. Então nós podemos dizer que a reta R é uma reta que está localizada no segundo de L. Vamos dizer assim, como se fosse a reta R no espaço. E esse ponto A também está localizado, então, no segundo de L. Agora, analisamos essa segunda reta específica. Olhando aqui agora, nós temos a projeção horizontal da reta T e a projeção vertical T'. Nós vamos ter agora também o nosso ponto B, que vai ter a projeção horizontal coincidindo com a projeção horizontal da reta P e a projeção vertical coincidindo com a projeção vertical da reta B'. E analisando agora mais essa reta, nós podemos ver um pouco como são os pontos dessa reta. Olhando aqui, nós vemos que nós temos, vamos dizer que aqui fosse, por exemplo, o ponto 1, seria a projeção horizontal do ponto 1, e essa é a projeção vertical, 1'. Esse ponto é claramente o ponto que está no primeiro de L. Então a gente poderia dizer que o ponto 1 estaria aqui. Agora, quando nós analisamos esse segundo ponto, olhando aqui pela projeção horizontal dessa reta, nós vamos dizer que aqui é um 2, e pela projeção vertical, nós vamos dizer que aqui é um 2'. Agora, analisando essa projeção, nós vemos que esse ponto está no segundo de L. Então, nós podemos dizer que esse ponto no espaço estaria mais ou menos aqui. Agora, se nós ligássemos os dois, nós vamos ter a nossa reta no espaço. E agora, nós analisamos o B. Nós vemos que o B, ele possui a projeção vertical correta aqui, contudo a sua projeção horizontal está coincidindo com a reta da projeção vertical, tanto também na linha de terra. Então o B seria um ponto que pertence ao semiplano superior, que também pertence à reta. Então aqui seria o B no espaço, e as outras são projeções também que desceram para cá. Agora nós analisamos nossa terceira reta. Agora nós temos dois pontos, o ponto E e o ponto F, que ambos eles vão gerar a nossa reta. E aqui nós temos a nossa projeção horizontal e a nossa projeção vertical. E analisando aqui, pelos pontos, nós vemos que claramente todos esses pontos pertencem ao quarto de L. Analisando então aqui, nós podemos dizer então que a reta E e F seria uma reta que nós enxergaríamos, seria uma reta no quarto de L, cujos pontos no espaço E e F pertencem ao quarto de L. E nós temos o nosso C, que também será um ponto que irá pertencer ao quarto de L, que essas projeções C e C' fazem parte da projeção E e F, que geram a reta. Então, seria um C que também pertence a esse espaço. Aqui ficará mais claro quando a gente estiver praticando exercícios e ao decorrer quando a gente for analisar as posições relativas da reta. Mas aqui já vai para vocês entenderem que, olhando pela reta e vendo que ambas as projeções de um ponto são coincidentes com as projeções da reta, sim, pela reta nós podemos dizer que o ponto pertence.
diferentes. Isso só não vai ser o caso quando acontecer no caso das retas de perfil, que nós iremos trabalhar mais à frente no curso.